Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Como é bom nós podemos nos reunir mais uma vez, mais uma quarta-feira, em oração, na presença do nosso Deus, em comunhão, em unidade de espírito como igreja. Lindo hino que nós acabamos de escutar agora, tocado pela Thaisa, que Deus continue abençoando a vida dela. Mas para que a gente tenha o nosso tempo de oração, as famílias, conforme os pedidos que nós colocamos no grupo do WhatsApp, eu quero te convidar a brevemente fazermos uma breve reflexão, uma meditação bíblica, para que o nosso coração seja animado pelas verdades de Deus e pelas verdades da palavra de Deus, tá bom? Tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, está aqui em 2 Tessalonicenses 1:11. Então, se você puder abrir a Bíblia nesse texto e acompanhar essa leitura, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11 e o 12. Diz assim, Paulo falando, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No meio deste texto que Paulo revela o seu coração e o seu hábito de oração pela igreja de Tessalônica, ele fala aqui, usa a expressão com poder, e a oração é um momento onde nós suplicamos, nos prostramos diante de Deus, sedentos de ver o poder de Deus agindo. Então, quando nós pensamos em oração, eu lembro de uma história de uma igreja que decidiu, pela convocação do seu pastor, orar para que Deus intervisse numa situação de um bar que existia no bairro, E aquele bar causava muitos transtornos naquele bairro, além de barulho para a igreja, ali rolava bebida, drogas, más influências, era algo terrível. Então o pastor convocou a igreja, vamos orar para que Deus tire esse bar desse bairro, porque está sendo destrutivo para as vidas aqui nesse bairro. E a igreja se engajou junto com o pastor em oração algumas semanas por aquela situação, Bom, passados alguns dias veio uma grande tempestade, um grande temporal, caiu um raio em cima daquele bar e queimou o bar, virou em cinzas o bar. Passados alguns dias, o dono do bar ficou sabendo que o pastor pediu para a igreja se engajar em oração naquela situação. Ele ficou sabendo que a igreja estava orando para que Deus desse um jeito naquele bar. Então ele resolveu entrar com uma causa na justiça contra a igreja, porque afinal de contas a culpa do bar ter sido destruído com um raio e virado em cinzas tinha sido da igreja e daquele pastor. Bom, no dia da audiência lá estava o pastor convocado, e sendo pressionado, e o pastor meio coagido e tudo mais, e ele dizendo, olha, não sei bem, e o dono do bar estava lá dizendo, não, foi a igreja que orou, e foi por causa da oração da igreja, e foi porque Deus respondeu a oração da igreja que eu perdi o meu bar. E o juiz lá escutando aquilo tudo, E o dono do bar defendendo que foi Deus quem mandou o raio e foi por causa da oração da igreja. E o pastor meio acuado com aquela situação, não querendo levar um processo, ele diz assim, nós até oramos, mas a gente não imaginava que ia acontecer isso e tal. É interessante que aí, nessa história, o juiz se reclina na cadeira e com um sorriso um pouco sarcástico, ele levanta a voz e diz assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O dono de um bar defendendo o poder de Deus, acreditando que foi o poder de Deus que fez isso, e um pastor dizendo que até oraram, mas não sabiam que Deus poderia fazer uma coisa dessa. Então, moral da história, muitas vezes
nós oramos e no fundo não acreditamos no poder de Deus, que Deus pode fazer, que Deus pode intervir. Muitas vezes nós falamos em Deus, mas não acreditamos que Deus pode fazer. Muitas vezes nós falamos de boca para fora que a oração, Deus ouve as nossas orações, mas por que a gente ora tão pouco se a gente admite que Deus ouve as orações? Nós deveríamos orar mais, orar com mais fé, reconhecendo mais a ação e o poder de Deus nas circunstâncias da vida, no mundo caído que nós nos encontramos. E é isso exatamente que Paulo faz. Paulo não é como esse pastor dessa ilustração, né? Paulo realmente cria no poder de Deus. E aqui Paulo, Silvano e Timóteo. Versículo 1 diz, né? Paulo, Silvano e Timóteo. Os três, eles estavam ali orando pela igreja de Tessalônica. Então nós conseguimos olhar para esses versículos e ver assim que homens de Deus se preocupavam com a igreja de Cristo e oravam pelas pessoas. E esse deveria ser o nosso sentimento, né, irmãos? Como Paulo, como Silvano e como Timóteo. Se preocupar com a igreja, orar pela igreja. Eles estavam orando pela igreja de Tessalônica. Se você ler os versículos anteriores, você vai observar que Paulo está falando de uma intensa perseguição, tribulação e sofrimentos que essa igreja estava vivendo. E eles estavam precisando de oração, estavam precisando serem encorajados, fortalecidos por Deus. E eles estavam orando. Que Deus nos dê o coração como de Paulo, como de Silvano e como de Timóteo. Que possamos nos engajar na oração pela igreja de Cristo, que é o que nós precisamos neste momento. Não uma igreja, uma placa, um ministério bíblico, mas a igreja de Cristo na face da terra. E o versículo que nós lemos, irmãos, Paulo, eu gosto muito do que Paulo diz aqui dos motivos de oração. Muitas vezes os motivos que nós queremos levantar para Deus são motivos pensando simplesmente nos nossos interesses terrenos. Mas Paulo, mesmo admitindo um sofrimento real e um sofrimento terreno, Paulo entende que existe uma causa muito maior por trás. Como que nós vamos reagir no momento difícil? Como que a igreja de Cristo vai reagir no momento da tribulação e do sofrimento? É importante nós orarmos pelas questões financeiras desses tempos difíceis que nos acometem, é importante nós orarmos pela saúde, que é uma situação crítica que temos vivido. Mas acima de tudo, irmãos, vamos orar para que Deus nos ajude como igreja, como crentes, a reagirmos bem, para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Olha o que Paulo diz. Ele fala assim, conscientes disso, né, de toda aquela situação difícil, tribulação e sofrimento, conscientes de tudo isso, oramos constantemente por vocês. Era constante oração, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Então, é no momento difícil que nós vamos mostrar se o nosso viver é digno da vocação o qual nós fomos chamados. E, diz Paulo aqui, com o poder de Deus, crendo no poder de Deus, não como aquela igreja, aquele pastor que cria o menos do que o dono do bar, né? O dono do bar cria mais que a igreja no poder de Deus. Com o poder de Deus, cumpra todo o bom propósito. Então Deus tem um propósito para aqueles que Ele chamou, que é representar Deus, que é ser a imagem de Cristo, é ser sal, ser luz no mundo de escuridão, no mundo de trevas. E aí ele diz, finaliza o versículo 12, assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês. Olha bem, diante de sofrimento, Paulo começa dizendo assim, conscientes disso, e ele está falando de um sofrimento terreno, e ele termina dizendo, para que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, se vocês reagirem bem e mostrarem que vocês vivem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, que vocês tenham obras que procedem de uma fé verdadeira, e esse é o momento de nós demonstrarmos obras, né? A prática do Evangelho, o auxílio, a ajuda, o socorro àqueles que necessitam. Então esse é o momento de nós mostrarmos que realmente temos uma vida digna da vocação que fomos chamados, que temos obras práticas da fé que temos, e que para tudo isso, e que em tudo isso, no final das contas, o Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Então a oração, irmãos, ela serve para isso, né? Para nós firmarmos o propósito de
que Cristo deve ser glorificado nas nossas vidas. O tempo é difícil, é de sofrimento? É. Para a igreja de Tessalônica também era. Eles estavam orando uns pelos outros? Estavam. Paulo, Silvano e Timóteo estavam orando. Eles estavam orando pela igreja. Ore pela igreja. E vamos, irmãos, manter firme o maior de todos os propósitos. Vamos orar pelas necessidades que nós temos, que são necessidades terrenas, financeiras, de saúde, humanas, emocionais, tantas demandas. Vamos orar por isso. Mas vamos orar também para que Deus nos mantenha firme como corpo de Cristo, como igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que realmente o mundo olhe para nós nesse tempo difícil e fiquem admirados do Deus que nós servimos, de como nós reagimos, de como Deus está sendo evidente, como Cristo Jesus se torna tão evidente no momento de sofrimento. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos cantar mais um cântico agora. Espero que sirva de ânimo para o seu coração esse cântico. E aí depois, você pode ter esse tempo de oração com a família ou sozinho. Não sei como é que você está agora, mas que você possa ter um tempo de se derramar diante de Deus, suplicar a Deus como Paulo, Silvano e Timóteo fizeram. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Te preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome por esse tempo especial que tivemos agora, de cânticos e de uma breve meditação na tua palavra, Pai. Te louvamos porque o Senhor sempre nos anima e nos encoraja através das verdades das Escrituras e nos ajuda, Pai, nesse tempo de oração que teremos em família, todos os pedidos que os irmãos têm colocado, as necessidades, os dias difíceis que temos enfrentado, que o Senhor ajude, Deus, cada pessoa, cada família e a nossa igreja, o Ministério Bíblico Ivoti, Pai. Nos fortaleça, que possamos realmente ser luz nesses dias de tribulação, Pai. Que o mundo possa olhar para nós e verem realmente discípulos, servos do Senhor,
no meio das dificuldades, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, entregamos cada família nas Tuas mãos, assim que oramos. Amém e amém.